Elphaba pode ver o futuro porque Elphaba rejeitou a oferta do mágico, porque Elphaba vai para o oeste. Vem comigo entender isso e muito mais no final de Wicked, em detalhes. Fala, Geeks! Porque Elphaba rejeitou a oferta do mágico de Oz. Elphaba toma uma das decisões mais marcantes da história ao rejeitar a oferta do mágico. Mas o que exatamente a leva a fazer isso? Vamos entender os motivos por trás dessa escolha. Tudo começa quando o mágico e a Madame Moribund manipulam Elphaba para usar seus poderes em um feitiço que dá asas aos macacos, transformando-os em espiões voluntários. É nesse momento que ela descobre a verdade. O mágico, que aparentava ser todo poderoso, na verdade não possui poderes mágicos. Ele apenas controla a narrativa e manipula as pessoas ao seu redor. Apesar dessa revelação chocante, ele tenta convencê-la a se unir a ele. Ele promete segurança, poder e até presença de Glinda na cidade das Esmeraldas. Uma tentativa desesperada de apelar para as emoções de Elphaba. No entanto, sua resposta é clara. Ela recusa. E por que ela diz não? Primeiro, a admiração que ela sentia pelo mágico desaparece completamente com a descoberta de sua verdadeira natureza. Ele não é um salvador, mas um usurpador. Elphaba, que já foi diarista e facilmente manipulável, agora é alguém que entende o peso das ações e das escolhas. Além disso, ela sempre demonstrou que justiça para os outros é mais importante para ela do que benefícios próprios. Isso já havia ficado evidente antes, quando ela recusou a chance de mudar a cor de sua pele verde. Elphaba se identifica com aqueles que são marginalizados, injustiçados, como os animais falantes. Se ela aceitasse a oferta do mágico, seria como aceitar a opressão que ele perpetua. Porque Elphaba escolhe ir para o oeste. No clímax de The Ring of Gravid, um dos momentos mais icônicos de Wicked, Elphaba desafia tudo e todos, cantando: então, se você se importa em me encontrar, olhe para o céu ocidental. Mas o porquê, exatamente, ela decide ir para o oeste? No musical da Broadway, esse detalhe nunca é explicado claramente. Elphaba só descobre sobre Keamiko, o castelo fieiro, no final do segundo ato. Então isso não pode justificar a escolha. A explicação mais aceita pelos fãs gira em torno de simbolismos históricos. A jornada para o oeste, na cultura ocidental, representa exploração, liberdade e busca para um novo começo. Algo que faz sentido para Elphaba, que está fugindo e tentando criar seu próprio caminho. Mas e o filme? Ele oferece uma pista interessante que conecta a escolha narrativa da história, sem depender de interpretações externas. Durante a música Something Bad, Elphaba invade o esconderijo da resistência animal, onde há um mapa detalhado de Oz. Esse mapa mostra o Vincus, no oeste, uma região montanhosa e isolada, perfeita para alguém que precisa se esconder. Além disso, é uma área com pouca conexão direta com a cidade das Esmeraldas, sugerindo que o poder do mágico não é tão forte ali. Essa ideia é forçada em Cementing Man, quando o modelo de Oz é iluminado, mostrando que as estradas e o alcance do governo não se estendem tão longe para o oeste. Assim, fugir nessa direção faz todo sentido estratégico para Elphaba. Embora nem o musical e nem o filme apresentem uma resposta definitiva, o filme oferece uma explicação que enriquece a história. Ir para o oeste não é apenas uma escolha simbólica, mas também uma decisão lógica e prática, dada a situação da personagem. Como Madame Moribund manipulou Elphaba desde o começo. No final de Wicked, Elphaba confronta Madame Moribund com uma pergunta simples, mas carregada de significado. Será que ela planejou usá-la desde o início? A resposta de Moribund, ainda que indireta, confirma o que muitos suspeitavam. Ela esteve manipulando Elphaba durante todo o filme. Essa revelação dá um novo tom a todas as suas interações passadas, transformando o que parecia ser bondade em pura estratégica maquiavélica. Desde o começo, Madame Moribund agiu com segundas intenções. Por exemplo, quando ela assumiu o crédito pela demonstração de poder de Elphaba durante a explosão no início do filme. Essa atitude não foi para ajudá-la, mas sim para reforçar sua própria imagem como uma maga influente, garantindo mais respeito dos alunos. Além disso, ao alimentar a ideia de que Elphaba precisava provar seu valor para o mágico,
ela plantou a semente para manipular Elphaba em um momento crucial, o feitiço dos macacos alados. Outro exemplo claro está na aula de feitiçaria. O livro direciona a conversa para o Dr. Diramonte por dois motivos principais. Primeiro, porque ela sabia que as emoções eram a chave para desencadear os poderes de Elphaba. Segundo, para criar uma falsa sensação de conexão e confiança. Ela é uma estratégia para garantir que Elphaba baixasse a guarda e fosse mais apto à sua manipulação no futuro. Até mesmo permitir que Glinda entrasse na aula foi um movimento calculado. A intenção? Manter Elphaba contente e menos desconfiada. Cada ação da Madame Moribund ao longo de Wicked fazia parte de um plano maior, cuidadosamente arquitetado. Ela não deixava nada ao acaso. No fim, Madame Moribund não era apenas uma mentora ou professora. Ela era uma estrategista habilidosa, que manipulava tudo e todos para atingir seus próprios objetivos, custasse o que custasse. E Elphaba, mesmo com todo seu poder, acabou sendo mais uma peça nesse jogo. Por que os Unianos veneram o Mágico de Oz? A franquia O Mágico de Oz e o musical da Broadway nos dão pistas sobre a ascensão do mágico ao poder, mas nunca deixam claro como exatamente ele conquistou o coração e a lealdade do povo de Oz. Agora, com Wicked, temos mais detalhes para preencher essas lacunas. No filme, o momento marcante acontece quando Elphaba e Glinda assistem a um espetáculo em Emerald City, que conta a história do mágico. É revelado que, antes de sua chegada, Oz era liderado pelos sábios, poderosos seres mágicos capazes de decifrar e usar o temido livro de feitiços, de Gimli. Esses líderes garantiram a estabilidade de Oz, mas com o tempo, todos eles desapareceram, deixando uma profecia misteriosa. Um dia, quando Oz mais precisasse, surgiria alguém com o poder de ler de Gimli. E foi aí que o mágico entrou na jogada. Durante um período de crise conhecida como a Grande Seca, ele chegou a Oz e, surpreendentemente, conseguiu usar de Gimli. Para os Unianos, isso era evidente o suficiente de que ele era o Salvador profetizado. Assim, sua liderança foi aceita sem perguntas, e ele passou a ser venerado como uma figura quase divina. Mas é aqui que está o detalhe intrigante. Essa mesma profecia também poderia se aplicar a Elphaba, que possui um vínculo ainda mais profundo com The Gremlin. Então, será que o mágico era realmente o salvador destinado, ou os Unianos apenas se agarraram à primeira esperança que apareceu? Essa questão permanece em aberto, mas com Wicked, finalmente começamos a entender como a história do mágico foi construída e como ela moldou Oz para sempre. A queda do Dr. Diramonte e a transformação de Elphaba na Bruxa Má. No musical Wicked, inspirado no livro de Greg Maguire, um momento crucial muda para sempre o destino de Elphaba. A demissão brutal do Dr. Diramonte, um professor na Universidade de X. Diferente da versão mais sombria do livro, onde Diramonte é assassinado, no musical ele é apenas removido do cargo. Mas a cena não é menos impactante. Quando o professor é arrastado para fora da sala de aula pelos chifres, fica claro que ele está sendo punido por ser um animal falante em uma sociedade que discrimina sua espécie. Para Elphaba, isso é mais do que uma injustiça. É um golpe pessoal. Até esse momento, ela já demonstrava interesse em lutar pelo que é certo. Mas ver Diramonte, alguém com quem ela se conectou profundamente, sendo tratado como inferior, desperta algo maior dentro dela. É aqui que começa sua verdadeira jornada de transformação. A partir desse ponto, a missão de Elphaba como protagonista se torna clara: lutar pelos direitos dos animais falantes. Sua empatia leva a abrir mão de confortos e oportunidades pessoais para garantir que nenhum outro ser como Diramonte sofra a mesma humilhação. Elphaba consegue ver o futuro. No musical e no filme Wicked, há um momento intrigante que Elphaba canta sobre imaginar uma celebração em Oz dedicada a ela. A princípio, parece ser apenas uma metáfora, algo mais emocional do que literal. Porém, o filme Wicked apresenta uma nova camada a essa ideia, sugerindo que Elphaba pode, de fato, ter visões do futuro. Durante o filme, vemos Elphaba tendo flechas de momentos diferentes, incluindo uma cena em que o Dr. Diramonte aparece preso em uma gaiola. E isso pode ser interpretado como um pressentimento, uma imaginação sombria do que poderia acontecer. No entanto, ao olharmos para a segunda metade do musical original,
descobrimos que o mágico e a Madame Moribro realmente tinham a voz de Diramonte e o mantém cativo, exatamente como sugerido nos flashes de Elphaba. Quando combinamos isso com as letras de Wizard e I, começa a surgir uma conexão que reforça a ideia de que Elphaba pode ter uma habilidade latente de prever eventos futuros. Ainda assim, há um mistério em torno disso. Será que essas visões são frutos de uma habilidade mágica ou apenas intuições poderosas que se confirmam mais tarde? A questão continua aberta a interpretações. E talvez o Wicked Parte 2 traga uma resposta definitiva. A evolução da amizade entre Elphaba e Glinda. No musical Wicked e no filme Wicked, vemos uma das amizades mais icônicas e emocionantes da ficção. A relação entre Elphaba e Glinda começa com conflitos e desentendimentos, mas evolui rapidamente para uma ligação profunda e verdadeira. Tudo começa com pequenos gestos. Quando Glinda oferece a Elphaba o famoso chapéu, algo que inicialmente parece uma brincadeira cruel, Elphaba interpreta como um gesto genuíno de bondade. Em troca, Elphaba age de maneira altruísta, insistindo para que a Madame Moribund aceite Glinda como sua aluna. Esse ato desarma Glinda, que percebe o quanto foi injusta com seu colega. Em uma tentativa de se redimir, ela dá um grande passo ao se aliar publicamente a Elphaba durante uma festa, quebrando barreiras sociais e fortalecendo a conexão entre as duas. Detalhes sutis, como Glinda presenteando Elphaba com um guia que traz uma mensagem doce, reforça a profundidade dessa amizade. Mas é justamente essa conexão tão autêntica que torna os acontecimentos finais de Wicked ainda mais comovente, quando o destino força as duas a seguir caminhos separados. Agora comenta, o que achou de Wicked? Qual sua nota? Comente e vamos bater um papo. E se inscreva ativando o sininho. Aqui é o canal onde você verá todo o lançamento do cinema que sair, sempre em detalhes para você entender ainda mais. Muito obrigado, até a próxima. Fui!